Nós vamos falar sobre a doutrina do inferno. Então veja você o seguinte, quando nós falamos sobre esse tema, ele é um tema de ampla discussão. A Igreja Católica ela tem um entendimento discuso, um pouco antagônico da maioria ou de quase todos os protestantes. Ela sugere que a existência do inferno não existe, ou seja, o inferno existe, e o que acontece lá é um chamado purgatório. Antigamente a gente brincava que purgatório é casa de pulga, mas não é isso que eles estão querendo dizer. Purgatório é onde as almas seriam purgadas, ou seja, tratadas. Quem assistiu o desenho Caverna do Dragão? Quem assistiu? Quem assistiu Lost, aquela série de TV Lost? No final da série, se você não assistiu, vou entregar agora, você vai ficar morrendo de raiva. É uma das melhores séries de televisão que eu já assisti, mas no final da série eles estão mortos. É como se fosse Caverna do Dragão. E aquela ilha é o purgatório, onde eles são tratados, melhorados, para daí ir para o céu. Basicamente é isso que é Lost. Agora você não vai assistir, porque agora você já ficou com raiva sem assistir a série. Mas eu confesso a você que me deu tanta raiva quando eu vi aquele monte de caixão ali no velório e todos eles estavam mortos. E a ideia do criador de Lost era justamente fazer um remake em filme da Caverna do Dragão. E a ideia da Igreja Católica é isso, que a pessoa quando morre, ela não vai para o céu e ela não existe inferno. O que existe é um lugar onde as almas são tratadas para que daí então elas possam ir para o céu. Ou seja, na ideia universalista, e o termo universalismo é que fala de uma expiação universal, uma salvação universal, onde todas as pessoas na terra vão para o céu. O que elas precisam é ter um tempo de tratamento lá no inferno, ou no purgatório, para que daí elas não possam ir defeituosas para o céu. Ou seja, então a alma fica lá um tempinho no inferno sendo purgada, e aí ela vai para o céu. Na realidade, essa é uma doutrina totalmente absurda, escusa. Ela não existe na Bíblia. A Bíblia fala da existência do céu. Você sabe que existe basicamente 3 céus. O primeiro céu, que é o céu estelar, o céu dos homens. O segundo céu, que é as regiões celestiais. E o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Os termos teológicos e técnicos desse céu é aurânio, mesorânio e eporâneo. Céu dos homens, céu da guerra espiritual, onde anjos e demônios lutam, e céu, morada de Deus. Paulo foi até esse chamado terceiro céu. E a Bíblia diz que ele viu coisas que não era lícito sequer mencionar. Tamanha era a maravilha daquele chamado terceiro céu. A Bíblia também fala da existência de inferno e lago de fogo. Agora veja você já ouviu o termo quinto dos infernos? Não. O termo quinto dos infernos se dá porque o inferno estaria numa dimensão que é chamada de quinta dimensão. Também já falei sobre isso na mensagem As 7 Dimensões. O inferno faria parte de uma quinta dimensão. Dimensão é diferente de dispensação. Aonde nessa dimensão estaria tanto o inferno como o lago de fogo e a prisão dos mortos. O modelo adventista também ensina que ninguém vai para o inferno ainda, que o inferno não estaria inaugurado, que as pessoas quando morrem elas ficam sepultadas mesmo. Mas Jesus, quando fala do inferno, ele cita a parábola do rico e do Lázaro. E ele diz assim que um morreu e foi para o céu, o outro morreu e foi para o inferno. Ou seja, e lá no inferno, diz a Bíblia, em Lucas 19, ele em tormento ergueu a cabeça e clamou a Deus. Ou seja, é fato que o inferno existe. Vamos ler esse texto? Para você ver, porque quando você cita, você tem que ler, né? Lucas, no capítulo 19,
é 16, 19. O texto diz assim, 16, 19 de Lucas. Havia um certo homem rico, que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os seus dias de sua vida de forma arregalada. Havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia de esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Agora veja, a Bíblia fala que é uma parábola? Sim, a Bíblia fala que é uma parábola, mas preste atenção no termo que Jesus cita, havia. Ora, quem está contando a parábola é o Criador do céu. Se ele menciona havia, é porque essa aqui é uma história existente, é uma história real, é um fato que aconteceu no reino espiritual que só Deus podia contar. Essa história se passa no inferno e se passa no céu. E aí diz assim, havia também outro homem chamado Lázaro, que coberto de... Pronto, no verso 20. Verso 21. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico, até os cães lamberem as feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Prestou atenção no texto? Aqui nós temos um primeiro homem que morre e vai para o céu. O seio de Abraão é chamado por Jesus de paraíso, nesse mesmo texto. É aquele mesmo texto que quando o ladrão da cruz disse, Senhor, deixe-me entrar hoje no seu reino, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aonde é esse paraíso? No verso 21, verso 22. Assim chegou o dia em que o mendigo morreu e o levaram para junto de Abraão. Onde é que Abraão está hoje, então? Sepultado na terra? Então, o rico também morreu e foi sepultado. Agora preste atenção no próximo texto. Aonde? No Hades. A palavra Hades, Sheol, Geena ou inferno, ambos significam lugar de tormento. Há uns aí que diz que o inferno foi uma doutrina criada pela Igreja Católica para amedrontar as pessoas. Veja, a Igreja Católica não inventou a doutrina do inferno, porque a Igreja Católica não crê que as pessoas vão para o inferno. Elas creem que as pessoas ficam no purgatório. Quando eu falo Igreja Católica, é porque é a maior igreja dita cristã. Mas nós temos os adventistas que creem pior, eles creem que ninguém sequer vai nem para o céu, nem para o purgatório. Eles querem que o cara fica dormindo ali num sono até chegar o dia do juízo. Fica no chamado sono da alma. Mas será que existe esse tal de sono da alma? Se você morrer hoje, agora, como que acontece no seu corpo? Essa é uma doutrina extremamente importante. Você precisa saber disso, porque isso tem a ver com a sua alma. É ou não é? Aí diz aqui, no verso 22, diz que o rico foi sepultado. Aqui é a história do rico. No inferno, no Hades, onde estava sendo, onde ele estava dormindo ou estava sendo atormentado? Diga para mim. Aonde ele estava sendo atormentado. Agora veja bem, um morreu e foi para junto de Abraão. O outro morreu e foi para o Hades. Então sugere que o Hades é um lugar onde as pessoas são atormentadas. E agora temos aqui um relato interessante. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Olha que coisa interessante. Agora nós temos uma história do camarada que está do lado de cá, e o que separa nesse ponto aí, o abismo, o que separa o inferno do seio de Abraão é um abismo. Agora veja, o inferno e o paraíso não são distantes, eles são separados por dimensões, porque de um lado dá para ver o outro. Agora, veja o que Jesus fala. Um está no Hades sendo atormentado, e o outro no paraíso sendo consolado. Então a ideia que todo mundo vai para o céu não é verdadeira.
Olha o verso 24. Então ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou sofrendo nesse caixão aqui dormindo. Eu estou sofrendo nesse fogo. Então o que é que tem no Hades? O que é que tem no inferno? Um fogo. Que fogo é esse? De onde vem esse fogo? A Bíblia chama esse fogo do inferno de fogo consumidor. Charles Spurgeon sugere que o mesmo fogo que queima no inferno é o fogo que purifica no céu. O fogo de Deus, ele também tem o nome de fogo consumidor e purificador. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Agora, por que o fogo do céu não queima como o fogo do inferno? É o tema de hoje. Porque quem está no inferno é palha. Quem está no céu é ouro. E o ouro não se queima no fogo. Ele purifica. Basicamente, as pessoas que estão no inferno, que é um número muito grande, elas são queimadas com o fogo de Deus. Ou seja, o fogo que purifica no céu é o fogo que queima no inferno. Esse texto é muito poderoso. Veja só, abra sua Bíblia, 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14, por favor. Você vai ver assim, a Bíblia diz que esse fogo prova. O mesmo fogo prova. Ele detalha, diz assim, ó. Se alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Falei isso no tribunal de Cristo. Prossegue. Se alguém construiu se queimar, ele sofrerá dano. Contudo, será salvo como alguém que passa pelo fogo. Agora está falando daquele que passa por fogo. Que fogo é esse? Agora põe o verso 11, por favor. Diz assim, ó, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que está posto, é Jesus Cristo. Verso 12. Se alguém constrói um alicerce, ele faz usando o quê? Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ou seja, nós temos dois tipos de gente. Aqueles que se queimam no fogo e aqueles que não se queimam. E aqui diz que quem vai provar que tipo de gente que é? Prossegue. Sua obra será mostrada, porque o dia, que dia é esse? O dia do julgamento. Está ali com D maiúsculo. Pois o dia será revelado, pois o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo. Qual foi a qualidade da obra de cada um? Volta o texto lá de Lucas, por favor. Ou seja, o fogo que prova o ouro, a prata e a pérola no céu, é o fogo que queima a madeira, feno e palha no inferno. Você entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Então a doutrina do inferno, gente, ela é extremamente necessária. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Veja, as pessoas, se você falar com alguém, você já pensou se você vai para o céu ou para o inferno? A maioria das pessoas vão dizer, não parei para pensar nisso. Mas elas deveriam. Porque eu posso te perguntar, você vai viver muitos anos? Eu quero ver as pessoas dizer, não parei para pensar nisso. Você sai de casa pensando que vai morrer? Não, ninguém. Mas todo mundo tem 50% de chance de viver, 50% de chance de morrer. Você não sabe se o seu avião vai... Não, avião é muito demais, ainda mais para mim que viajo muito, vou usar outro exemplo. Você não sabe se o seu carro vai bater. Não, carro também não, porque eu viajo muito de carro. Você não sabe se o seu barco vai afundar. Isso é bom, porque eu não ando de barco. Você não sabe o que vai acontecer com você no dia de amanhã. Alguém aqui que possa me garantir que em dezembro nós estaremos reunidos fazendo uma confraternização de irmãos com um churrasco e um carneirinho assado? Não. Alguém que pode me prometer que você estará aqui no domingo? Por que todo mundo fala se Deus quiser? Por que ninguém fala se eu quiser? Porque a vida e a morte não está no seu poder. A vida e a morte pertencem a Deus. E se Ele desligar a chavinha, você... Então é extremamente necessário você saber para onde você vai.
Deus bradou: louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens para oferecer e para quem será. Prossegue aí no próximo verso. 25, por favor. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto ele recebeu coisas más. Agora ele está sendo consolado e você está em sofrimento. Está claro para você que isso é Jesus que está falando? Jesus está contando esse fato, e só Jesus podia falar disso, porque é um fato relacionado a quem está no inferno e quem está no céu. Quem é que vai saber dessa história? Só Jesus. Agora Jesus está falando que existem dois lugares. O lugar onde as pessoas são consoladas e o lugar onde as pessoas sofrem eternamente. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Você deve saber o que existe lá. Você deve saber tudo sobre essa doutrina, porque ela é relacionada ao seu futuro. Uma coisa que eu aprendo com essa doutrina, veja o verso 26. Eu aprendo muitas coisas nesse texto de Jesus, mas tem coisas interessantes. Aí Jesus fala, veja, além disso está entre nós um grande abismo, de forma que quem está no inferno não pode ir para o paraíso. Quem está no paraíso não vem para o inferno. Você percebeu? Percebeu que não existe essa de ficar lá no inferno melhorando para depois ir para o céu? O que Jesus fala? Uma vez estando lá, nunca mais sai de lá. Leia lá. Há um grande aviso, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Entendeu? Não dá para burlar esse sistema, gente. O sistema aí é bruto. Então a ideia de melhora, ou a ideia de universalismo, é uma ideia absurda. Irmão, não crer na existência do inferno é um passo para não crer em Deus. É quase a mesma coisa. Percebe? Primeira coisa que o diabo faz com você: eu não existo. Porque se o diabo não existe, para dizer que Deus não existe, é facinho. Se o inferno não existe, para dizer que o céu não existe, é facinho. Então, as pessoas falam, o inferno é aqui. Quando elas falam isso, elas estão querendo dizer que não existe algo depois da morte. Mas, de fato, existe uma vida após a morte. Na realidade, a vida real é a vida após a morte, porque é uma vida eterna, sem contagem. A questão é, que tipo de vida existe após a morte? Que vida é essa que existe após a morte? Preste atenção no próximo texto, verso 27. Agora o homem está no inferno. Onde é que esse homem falando com Deus está? No inferno. Aonde é que Deus está? No céu. E aonde é que ele está? No inferno. E ele fala assim, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai. No verso 28. Pois eu tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. O que ele está querendo dizer? Eles foram lá, fizeram oração, e estão lá falando, ainda bem que está descansando. Todo mundo fala isso. Mas na realidade eu estou aqui sendo atormentado. E prossegue o texto, verso 29. Abraão ali é a tipologia da pessoa de Deus. Isso é uma matéria da teologia, chama tipo. Abraão tipifica Deus, Isaac tipifica Cristo, Rebeca a noiva, Eliezer tipifica o Espírito Santo. Jesus está falando de Abraão como mencionando essa conversa entre Deus e um indivíduo. E ele diz assim, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. O que Abraão está dizendo é o seguinte, tem os pregadores lá na terra, tem que ouvir a eles, não é um morto. E ele prossegue no verso 30. Não, disse o homem no inferno, se ele, mas alguém dentre os mortos se levantar e pregar, eles se arrependem. Olha o que Deus fala para esse homem no verso 31. Se não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, os pregadores, tampouco deixarão se convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Creram em Jesus que ressuscitou dentre os mortos? É isso que Jesus está falando.
Agora, o que eu aprendo com isso? Primeiro, o homem, quando morre, ele não perde a consciência. Veja, nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. Diga isso, eu sou corpo, alma e espírito. Ou seja, o corpo é apenas um reagente. A alma é a consciência e o espírito é o fôlego de vida. Percebe o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que Deus te fez com fôlego de vida. A Bíblia diz que Deus fez você com fôlego de vida. Isso está registrado em Gênesis, onde a Bíblia diz que soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Pegou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Veja, o homem não passou a ter alma, ele passou a ser alma. Você não tem, você é uma alma. E o que faz de você uma pessoa racional é alma. Toda vez que você lê na Bíblia o termo alma ou coração, está ligado à sua consciência e emoções. Quando a Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, está dizendo guarde suas emoções, guarde sua lembrança, sua mente. Veja, esse homem morreu. E agora ele está no inferno, a primeira coisa que ele sente é calor. Manda Lázaro molhar a água na ponta do dedo e refrescar a língua. Peraí, calor não é uma sensação física? Mas veja que ele está no inferno sentindo um calor absurdo. Horas, o corpo dele está na terra, a alma no inferno, mas ele continua a ter as sensações. E mais do que isso, uma outra sensação que ele tem lá no inferno, lembranças. Olha o que ele diz, eu tenho 5 irmãos, ele se esqueceu da família. E mais do que isso, ele tem uma outra sensação no inferno, preocupação. Eu tenho 5 irmãos, estou preocupado para eles não virem para cá. Ou seja, queridos, está mais animado que aqui. O pau está quebrando lá. E se tivesse 35 crianças, então... Ou seja, perceba você que o homem não está dormindo no inferno. Ele está consciente e sendo atormentado. E não é só atormentado por demônios, ele é atormentado por si só. Uma delas é suas lembranças. Eu costumo dizer que o inferno é uma macrodepressão. Lá tudo é superdimensionado. Se o cara é viciado em álcool, o vício dele superdimensiona. Lá não muda nada, só piora. Imagina pessoas com fobias e vícios e tudo lá no inferno, sem alimentar isso. Eras e eras, anos após anos. É disso que se trata aqueles que estão lá. O que está lá no paraíso está sendo consolado. O que está no inferno está plenamente consciente. Ou é o que nós estamos lendo aqui ou não é? Ele está preocupado com a casa dele, ele está sentindo calor, sentindo sede. Ele sabe que ele tem irmãos. Ele sabe, se preocupa agora com a salvação desses irmãos. E nada muda o fato de que ele não vai sair dali. Deixa claro que também mortos não voltam para pregar, ok? Deixa claro que quem prega são vivos. Não existe pregação do lado de lá para o lado de cá. Não existe alerta espiritual do lado de lá para o lado de cá. Quem prega são vivos para vivos. Veja esse texto aqui. Como que Deus vai gerar essa situação? Mateus 3, no versículo 12. A peneira do Senhor a vivos e mortos, a peneira do Senhor para 2 classes de gente na terra. Em Mateus 3, no versículo 12, diz assim: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A palha aí é o joio, tá bom? Porque o joio, ele seca e vira o quê? Aquela palha. O trigo vira fruto.
Esse texto aqui nos sugere, irmãos, que existem duas classes de pessoas no mundo: o trigo e a palha. Eu já posso lhe perguntar, qual você é? Está óbvio para você que todos no universo fazem parte do campo de Deus. O que difere nesse campo é o que está em cima dele. Uns são trigos e outros são palha. O trigo, quando é colhido, ele vai para o celeiro do Senhor, que é o paraíso. A palha, quando é colhida, ela vai para o fogo que nunca se apaga. Já vemos que aonde é esse fogo? Aonde é esse fogo? No Hades. Amém? Essas aqui são palavras de João Batista. São profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. E uma profecia que ainda não se cumpriu. Só Deus sabe quando se cumprirá. João Batista está dizendo que Jesus não viria só com amor, mas ele também viria com a pá. Que ele é o juiz, no final das contas, que vai juntar o trigo no celeiro. No final é o texto de 1 Coríntios 3,11 que nós lemos. No dia do julgamento, ele vai separar bode de ovelha, vai separar trigo de palha, de joio. Quem está me entendendo? Existe uma pergunta simples aqui. Alguém aqui sabe o que acontecerá no dia de amanhã? Responda. Mas você sabe o que poderá acontecer, né? Nós não sabemos o que acontecerá, mas sabemos das possibilidades do que pode acontecer. O pior de tudo é ir para o inferno. O melhor de tudo é ir para o céu. Porque independente que a dor do dia da manhã possa lhe causar, ou ela é temporária, ou ela é eterna. Por isso que o suicídio é uma coisa absurda. Porque as pessoas se matam para acabar com a dor, mal sabendo elas que a dor só está começando de começar. Percebe? Ou seja, o dia de amanhã, ele é cheio de surpresas. Para você que me ouve aqui, para você que me assiste, as pessoas estão brincando com a sua vida como uma roleta russa. Nós não sabemos o que virá amanhã, mas sabemos das possibilidades disso. Vamos supor que você tem o pior dia da sua vida e que nesse dia, no dia de amanhã, tudo dê errado, que alguém sofra acidentes terríveis. Se ele é um cristão, o sofrimento dele é num lapso, é temporário. Ele vai para o celeiro. Se ele não é um cristão, ele não imagina o que está prestes a acontecer. Ou seja, escute por alguns minutos com calma. Vamos entender um pouco sobre essa questão da peneira de Deus com esses dois tipos de pessoas que existem no mundo. Hoje o mundo tem 8 bilhões de habitantes. E escute o que eu vou dizer: todos serão peneirados. Imagina o Senhor como uma peneira. O trigo fica em cima e a palha cai. E aquela palha vai juntando um montinho embaixo. E o trigo para o celeiro. E a palha depois vai para o fogo. É assim que você tem que imaginar o Senhor. Que nós seremos colhidos. A Bíblia já disse várias vezes que nós somos essas plantas. Ele fala que a seara é grande. Existe um grande campo, e esse campo é do Senhor, e as pessoas, e o que está plantado nesse campo são gentes. É isso que está dizendo, todos estão nesse campo de Deus. Mas chegará um dia que ele vai começar a colheita. E lá vem ele, com seu machado posto à raiz das árvores. Lá vem ele com a sua foice, limpando a sua plantação. E agora ele começa a jogar na peneira todos os habitantes da terra e a peneirar.
Diga amém. Quais são os que se constituem trigo? Primeiro, o que faz de você trigo? Vocês querem mesmo ouvir isso? É chocante, confrontante. O que faz de cada um de nós aquele que vai ficar na peneira e não vai cair pelo vão da peneira, sendo a palha que vai para o fogo? O que faz de você o trigo? Primeiro, o trigo são todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Desde você aqui me ouvindo, a você me assistindo, escute, você pode dizer, todas as religiões dizem isso. Ok, mas Buda não morreu por pecado de ninguém, Confúcio não morreu por pecado de ninguém, Maomé não morreu por ninguém, Maria não morreu por ninguém. Jesus disse, eu sou a vida. Ele disse, eu sou a água da vida. Ele disse, quem bebe dessa água não tem sede, e rios de águas vivas irão fluir do seu interior. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Sem Jesus, todos serão queimados. A Bíblia diz que trigo são todas as pessoas que creem em Jesus. São guiados pelo Espírito Santo. É o tipo de gente que sentiu seus pecados. E agora entendem que o Evangelho de Cristo oferece salvação a todos eles. Trigo são todos os que amam ao Senhor Jesus e vivem e servem ao Senhor Jesus. Trigo são todos que tomaram a Jesus como apoio, como Salvador e a Bíblia como guia. Isso é trigo. Trigo são todos que tomam o pecado como seu pior inimigo e o céu como seu único lar. Todos esses, de todas as igrejas, nações, línguas, todas as posições, classes, condições ou categorias, todos esses são o trigo da plantação do Senhor. A Bíblia diz, são filhos de meu Pai Celestial, parte dessa eira, desse campo. Agora, quem é a palha do mundo? Primeiro, o que faz palha e o que faz trigo? Palha se estende a todas as pessoas que não possuem uma fé salvadora em Cristo Jesus e carece da santificação do Espírito Santo. Doa a quem doer. Alguns são até frequentadores de algumas igrejas, algumas denominações, são chamados de cristãos nominais. Escute bem, cristão nominal não é cristão celestial. Vir na igreja não te faz um crente, como ir no McDonald's não te faz um Big Mac. Dizer que é crente não significa que é crente. Jesus lá não vai falar assim, você é católico vai para o inferno, você é evangélico vai para o céu. Você é espírita vai para o inferno, você é evangélico vai para o céu. Agora veja, o ímpio peca, e se o crente pecar igual o ímpio, ele vai para o inferno também. Agora veja você, tudo que o ímpio faz, o crente faz, e ele pensa que vai para o céu porque é crente. Lá no céu sequer vai ser mencionado o nome de religiões ou de placas. Ninguém vai ser julgado ou aceito porque pertenceu a uma igreja. Não vai. A salvação não é uma placa, é no Senhor Jesus. E esse fundamento sugere que ela tem que ser única e exclusivamente através de Cristo. Se tiver qualquer uma mediação, qualquer mediador, já deixou de ser salvo. Percebeu? Então não pense você que ser protestante ou ser evangélico, você faz parte da categoria de ovelha, da categoria de trigo. Não.
Ora, se aonde você está prega um evangelho verdadeiro, costuma-se dizer, procure uma igreja mais perto da sua casa, já mudaram o termo, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Irmãos, é muito sério você ter seguranças espirituais. Uma mulher não se casa com um homem involúvel, e se ela se casa, ela passa a vida insegura. Você não pode estar em lugares que não te dá confiança espiritual. Você percebe o que eu estou falando? Alguns são cristãos nominais. Eles têm uma forma de religião de domingo. Outros não se preocupam com o seu excesso de prazeres. Porém, todos carecem de uma fé santificação. Uma fé verdadeira, uma fé tremenda. Segundo, palha é o tipo de gente que não glorifica a Deus. Palha é o tipo de gente que descuida da grande salvação que milhões de anjos admiram. É o tipo de gente que não preocupa aonde ele vai passar a eternidade. Quem fala assim, não parei para pensar, deveria parar. Eu constantemente penso no céu, penso na minha vida após a morte. Palha é o tipo de gente que desconhece a palavra da graça que foi feita para eles. Palha é o tipo de gente que não escuta a voz daquele que desceu dos céus para morrer por seus pecados. Palha é o tipo de gente que não se preocupa com a vida que lhe foi dado, com alento a todas as coisas, e nem rende tributo a Deus. Deus não se agrada deles. Antes, Deus o considera como palha. É possível que você tenha grandes dons intelectuais. É possível que alguma pessoa tenha alcançado sucessos culturais, que aconselhe reis, governos, presidentes, sejam juízes, e leve às emoções milhões de pessoas. É possível. Mas a Bíblia diz que no grande dia estarão jogados na palha ou no fogo que arde, que nunca se apaga, grandes e pequenos. A Bíblia não fala de altura, ela fala de status. É o rico e o pobre, o juiz e o mendigo, o governador e o mais pobre da cidade. Grandes e pequenos estarão e se dobrarão. A Bíblia diz que todos irão se prostrar diante do Senhor. Alguns irão se prostrar por amor, outros terão seus joelhos quebrados, mas todo joelho se dobrará e dirá que Jesus é o Senhor. Você percebeu? Se você crê em Jesus, Ele é seu Senhor. Se você não crê, Ele é seu Senhor do mesmo jeito. A Bíblia diz que Ele é Deus de vivos e mortos, de crentes e incrédulos. Alguns para a bênção, outros para a condenação. Outros terão seus joelhos quebrados, mas vão se dobrar e dizer que Ele é Senhor. Outros dizem com a boca cheia, Jesus é Senhor, porque aceitaram o senhorio dEle. O pastor Leandro fez uma explanação perfeita no domingo aqui, sobre quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A Bíblia diz que aquele que confessa que Jesus é Senhor. Você entendeu isso? Quem estava aqui no domingo deve que você entendeu. Não é só confessar, dizer que crê em Jesus, é aceitar o seu senhorio. Que essa é a parte difícil. Aceitar o senhorio de Jesus na sua vida custa tudo, inclusive a sua vida. E a vida de 100 mil cristãos por ano, queimados e degolados, simplesmente porque são cristãos no Oriente Médio. Estamos acompanhando essa tragédia. Palha! Um inseto cumpre o seu papel. Um pássaro cumpre o seu papel. Os animais cumprem a sua missão. Veja você, um besouro cumpre a sua missão. Uma cigarra cumpre a sua missão. A palha é pior que o inseto,
porque não cumpre o propósito, que é de adorar, servir e obedecer ao Senhor. Ou seja, o cara que não é trigo, ele é pior do que um inseto, porque o inseto cumpre a sua missão, e ele louva ao Senhor e o Criador da sua vida. É o tipo de gente que vive como se o corpo fosse mais importante do que a alma. Por isso que vivem para os prazeres temporais e esquecem dos prazeres eternos. Isso tudo é palha. Isso tudo é palha. Por isso que a Bíblia diz louco, insano, responsável, maluco. Essa noite você pode morrer, seu doido. Para onde vai a sua alma? Para quem você apresentará e oferecerá a sua alma? E sabe, queridos, eu não estou aqui pregando para não crente ou para crente, eu estou aqui pregando para almas. Porque hoje você já tem que converter crente. Hoje você tem que tirar a igreja de dentro da igreja. Hoje temos que evangelizar os crentes de novo, porque eles esqueceram de fundamentos elementares do cristianismo: céu, inferno, salvação, condenação, perdição, tormento. Se esquecem disso. E eles pensam que Deus realmente vai levar em conta, porque ele foi na igreja, porque ele tinha um nome no hall de membro. Não importa se você tem nome no hall de membro, importa se você tem o seu nome no livro da vida. Ora, os discípulos disseram: curam, Senhor, eles nos obedecem. Os demônios saem, os enfermos são curados. Jesus falou assim: vocês estão empolgados com isso? Eu lhe pergunto, vocês se empolgam? Já perguntaram se o nome de vocês está no livro da vida? Jesus jogou água no chope deles. O cara acabou de ver um paralítico andar, ele vem todo empolgado, Jesus faz assim: psh. Quando o Senhor vier pela segunda vez, ele recolherá seus santos. A Bíblia diz que ele enviará seus anjos nos 4 cantos da terra para recolher os salvos. Diz a Bíblia que o mar dará os seus mortos, que a terra dará seus mortos. Quem morreu no rio, quem morreu no mar, esse ator que morreu no rio, aquele rio vai ter que dar conta de seus mortos. Aonde tiver mortos, a terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar seus mortos, e todos comparecerão diante do Senhor. Qual é a porção daqueles que são trigo? O que eu ganho em ser trigo? O que eu ganho então em ser parte A da eira do Senhor e não parte B da eira do Senhor? Você percebeu que o Senhor da eira, ele é Senhor de trigo e de palha. O Senhor dos salvos é Senhor dos condenados. Você percebeu na parábola do rico que o camarada estava no inferno e chamava Deus de pai. E Deus estava no céu e chamava quem estava no inferno de quê? Filho. Ou seja, o Senhor é Senhor de vivos e de mortos, de salvos e condenados. Quem está no inferno diz que ele é Senhor. Quem está no céu ama dizer que ele é Senhor. Ele é o Senhor da eira. Ele é o Senhor do universo. Temos aqui o que ganhamos em ser trigo. A Bíblia diz que eu serei colhido. Ele enviará os seus anjos e recolherá os seus santos. Aleluia. Esse dia poderia ser hoje. Anjos vão nos recolher. Diga amém. Veja bem, queridos, o caminho é estreito, mas existe uma grande recompensa por servirmos ao Senhor. Jesus diz em Mateus 24:14, quem perseverar até o fim será salvo. Você percebeu o termo até o fim? Não é 99%, é até o fim. Não é 99,9%, é até o fim. Não basta ser 90% crente, 99%, e aquele 1%. Não. A Bíblia sugere que o caminho é cheio de espinhos, de pedras,
mas no final nós seremos recompensados. Pense nessas coisas, queridos. Comece a meditar na minha pergunta agora. Você é trigo ou você é palha? Como que nós conhecemos? Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Agora eu quero fazer uma transliteração. Pelos meus frutos eu me conhecerei. Como que eu sei se eu sou salvo? Pelos meus frutos eu me conheço. O que é fruto? É uma obra do Espírito em nós. O que o Espírito Santo gerou em mim, isso é fruto. E é por esse fruto que eu sei se eu sou palha ou sou trigo. Diga assim, pelos meus frutos me conhecerei. Diz de novo. E eu termino aqui, mostrando a você a punição daqueles que são palha. O texto descreve essa porção e diz assim, Cristo queimará a palha com fogo, o termo diz aqui, inextinguível, ou que nunca se apaga. Olha o termo, presta atenção. Ele queimará a palha. Esse Jesus amoroso, uau! Esse Jesus bondoso, põe Apocalipse 6,15, por favor. Esse Jesus que abraça velhinhos e crianças. Esse Jesus que diz em João 3,17, não vim para condenar o mundo, vim para salvar. Por que ele não veio para condenar? Porque o mundo já está condenado, o mundo já está no maligno. Só resta ele salvar aqueles perdidos. Apocalipse 6,15 fala desse Jesus. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os homens, escravos ou livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Prossegue próximo verso. E eles gritavam, isso fala do retorno de Cristo, gritavam às montanhas e rochas, caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do... É fácil você ver um leão irado, um tigre irado, uma hiena irado, mas eu nunca vi um cordeiro irado. Isso sugere que o Jesus manso, que o Jesus amoroso, ele será um Jesus furioso. Ele será um Jesus guerreador. Ele será um Jesus que vai vir vingar. Vingar. Diga vingar. Põe Apocalipse 19, versículo 11. Ele vai vir para uma guerra. Ele não vai vir para amar ninguém. E vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Leia em voz alta isso. E ele julga e guerreia com justiça. Agora aqui você está tendo uma visão de um Jesus diferente da agora. O Jesus da agora é o Jesus do tempo da graça. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Ainda Jesus é o Jesus bondoso, amoroso. O Jesus que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, volta o texto base. Mas o Jesus que tem uma pá na mão, que vai queimar, é o Jesus que os reis se escondem, é o Jesus que os homens pedem que caiam sobre nós os montes. É o Jesus que vai vir para julgar e guerrear com justiça. Esse Jesus é o Jesus para quando a porta se fechar. João diz, ele tem uma pá em sua mão. E ele vai peneirar, ele vai colher e vai peneirar. O trigo vai para o seu celeiro, a palha vai para o inferno. O trigo vai para o paraíso, a palha para o inferno. Onde João Batista diz, um lugar onde o fogo não se apaga.
quando Jesus vier limpar a sua eira, ele irá castigar todos que não sejam seus discípulos, todos que rejeitaram o seu amor. Ele vai vingar toda a violência que teve na terra, pais que espancaram, que destruíram seus filhos, que estupraram, que foram pedófilos. Ele vai acabar, ele vai vingar toda a injustiça que existe na terra, políticos corruptos, porque, veja bem, quando um ladrão assalta você, ele leva a sua carteira. Quando um político rouba você, ele rouba a sua dignidade. O político corrupto é o maior assassino do universo, porque ele mata milhões. Quando ele rouba, pessoas morrem na fila do hospital. Quando ele rouba, pessoas morrem de fome, morrem doentes, pessoas deixam de ser atendidas, crianças morrem. Eles são assassinos em massa. Por isso que em muitos países a corrupção ela é banida com pena de morte, porque eles entendem que o político não só rouba, ele mata. Imagina esses homens corruptos, poderosos, que roubam e corrompem dentro de hospitais, em todos os setores, como tivemos agora assaltando os aposentados que precisam desse dinheiro, vão comprar remédio. Imagina Jesus voltando e levando essas palhas para o fogo. Há uma justiça bradando. Por isso que a Bíblia diz bem, mas pastor, o senhor está desejando isso? Escute-me te dizer uma coisa, a Bíblia diz que não é pecado você desejar a justiça, muito pelo contrário. A Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu não estou desejando mal para as pessoas, estou desejando que o Senhor acabe com essa bagunça. Eu vejo cada coisa, mas eu vejo cada coisa na internet. Vídeos assustadores de tanta violência, tanta injustiça, que eu falo, eu não deveria ter visto isso. Mas o Senhor vai vir. E todos que sejam impenitentes, incrédulos, que agarraram na sua própria justiça, que aderiram ao pecado, abraçaram, chamam isso de cultura, presos ao mundo, todos que têm os seus afetos postos nas coisas de baixo, todos que estejam sem Cristo, mas não por opção de Cristo, mas por opção deles, todos esses, eu quero dizer que virá um dia terrível. Diz a Escritura, Cristo queimará a palha. Quem tem fome de justiça aí? Tem gente querendo que um grande chefão na máfia no Brasil seja preso. Não é pecado querer isso. Você quer justiça. A Bíblia diz que você vai ser saciado. Mas não é só dele. Nós queremos que toda injustiça se extingue. Diga amém. O fogo, irmãos, é a porção daqueles que rejeitam Jesus, que valorizam mais o corpo do que a alma. E ele não se apaga. Ele é inextinguível. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Primeiro, deixe claro em sua mente que tudo que eu preguei aqui é real. Não queira provar isso da pior maneira possível. Não queira pagar para ver. Segundo, deixe claro em sua mente
que as coisas que foram faladas aqui nos afetam pessoalmente. É uma das principais doutrinas da Bíblia, são assuntos seus e meus. São assuntos que nos interessam. Não pense que isso é uma doutrina que não tem necessidade de ser ensinada. Isso afeta diretamente a mim e a você. Terceiro, que fique claro para cada um de nós nessa noite, finalmente, que você tenha confiado a sua alma a Cristo, que Ele jamais vai permitir que você pereça. João 3,16, na parte B, diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que importa. Agora você percebeu do que você está sendo salvo? A seriedade e ao mesmo tempo a graciosidade de ser salvo? Um dia um rapaz perguntou, pastor, o senhor sabe que o senhor não tem como provar isso. Eu sei. O senhor sabe então que eu posso lhe processar. Eu sei. Se o senhor não me provar que tudo que o senhor falou é verdade, eu posso lhe processar? Eu sei. Agora deixe-me te fazer uma pergunta. Você viaja de avião, eu viajo. Vamos supor que você entra dentro do avião e o piloto diz, senhoras e senhores, nosso voo tem tantas horas, tal, vamos ter ali uma turbulênciazinha. Quando eles falam turbulênciazinha, irmão, é porque o negócio vai ser tenso. Eu quero dizer que esse avião tem 90% de chance de chegar e 10% de chance de cair. Você entra dentro de um avião desse? Irmão, eu desço na hora. Na hora. Imagina 10% na lei da probabilidade. Ora, se um carro ele tem 50% de chance de bater, se ele tiver com o pneu zerado, com tudo revisado, se ele tiver com o pneu careca, vai diminuir para quanto? Se tiver com o pneu careca na chuva, diminui para quanto? Se tiver com o pneu careca na chuva e o freio não está bom, diminui para quanto? Irmão, eu já viajei na chuva com pneu careca. É igual jogar futebol de sabão. Você fica orando. Fala, Senhor, eu estou... Irmão, o medo é como se você estivesse num avião e o avião balançando assim, fazendo aqueles assim. Essa é a sensação de você dirigir um carro com pneu careca na chuva, no escuro, sem acostamento. Ora, tivemos uma sensação dessa, eu, minha esposa, o Jean e a Isabela, vindo de Goiás, numa ruazinha estreita, sem acostamento, uma tempestade, e o carro já tinha 0 de combustível e não tinha um posto. Eu com 2 crianças, minha esposa, sem acostamento, chuva. Ah, irmão, a única coisa que nós fizemos foi orar. Orar. Aquela reta que sem fim, sem nenhuma luz, e aquela tempestade. Falei, gente, eu não vou nem pensar no pior. E estava lá 0 no contador do combustível, 0. Falei, isso é coisa do demônio. Aí o senhor falou, não, é de gente irresponsável mesmo. Tem nada de demônio nisso, é de gente irresponsável. Agora imagina você tem 50% de chance de viver. Agora imagine essas chances diminuírem. Irmão, deixe-me te dizer, se tudo que eu preguei aqui tiver 10% de chance de ser verdade, na probabilidade é muita coisa, sua alma está correndo risco. Pare para pensar nisso. Pare de brincar. Não só de brincar, aqui eu não estou falando para crianças, né? Mas também nos preocupar com a salvação de outras pessoas. Preocupar com a salvação da nossa família. Esse camarada foi preocupar com a salvação dos 5 irmãos quando ele foi para o inferno. Por que ele não pensou nisso antes? Quantas pessoas nós podemos testemunhar de Jesus? Eu não estou falando de falar de igreja. Estou falando para você. Eu posso falar de Jesus para você? Não, mas eu sei quem é Jesus. Não, mas então vamos debater sobre ele. Isso é testemunhar da pessoa de Cristo. As pessoas estão se perdendo e nós estamos em silêncio. Eu me preocupo muito com isso. Vamos ficar em pé.